Boa noite. Estaremos apresentando sobre plantas daninhas na forrageiras. O grupo é composto por mim, Luiz Cardoso Branco Júnior, pela Adriele Moura, pelo Divonzir Guilherme Júnior, pelo Matheus Anotim e pela Thaís Fernanda. Para começar, vamos entender um pouco o que as plantas daninhas fazem no pasto. De acordo com o professor da Universidade Federal do Mato Grosso, Sidney Roberto de Marque, ele explica que as plantas daninhas no pasto concorrem com as forrageiras por água, luz, nutrientes e energias. E ao estudar o comportamento do gado no pasto, ele identifica que a presença de plantas urtificantes ou com espinhos faz com que o gato evite pastejar a até 1 metro de distância da planta invasora, diminuindo a acessibilidade ao alimento. Outro estudo relata que com 15 dias de convivência das plantas invasoras com a forrageira, há uma perca de 20% na produção de massa verde. E com 30 dias, isso aumenta para 45%. E vai seguindo uma progressão geométrica. A redução na produção da massa verde por hectare pode acabar chegando a 90%, 90% caso as plantas invasoras não sejam eliminadas em até 120 dias. Vamos falar um pouco das principais plantas daninhas que atacam as forrageiras. Começando pelo leiteiro ou leiteira. Ela é uma série de plantas invasoras das pastagens, pois ela invade lentamente até atingir um elevado grau de infestação a ponto de causar grande dano ao pasto e ao gado. Ela também atinge as regiões tropicais e subtropicais, portanto está presente na maioria das regiões do Brasil. Ela é uma herbácea, né, érita, com altura variando entre 40 e 60 centímetros e possui uma substância leitosa em todas as suas partes. Outra planta daninha bastante comum é a barba-timão, que ela é uma planta tóxica e está presente no cerrado do Brasil central. Tanto as folhas como as favas podem causar aborto e intoxicações em bovinos. Os principais sintomas de intoxicação são as mucosas ocular e bucal do bovino anêmicas. Também a salivação espumosa e abundante, os movimentos ruminais diminuem e o bovino apresenta edema submandibular e pálpebra com lacrimejamento constante. E ainda, além disso, diminui o apetite do gado. A árvore da barba-timão pode variar entre 2 a 6 metros de altura e ter uma copa arredondada. Erva de rato ou cafezinho é a planta tóxica mais importante do Brasil, sobretudo na região amazônica. Os bovinos, quando intoxicados pela erva de rato, morrem subitamente. Trata-se de um arbusto de lugares sombreados que se prolifera durante o ano todo e tem altura de 40 a 80 centímetros. Sua reprodução é por sementes. Samambaia do campo. A samambaia é uma planta inteiramente tóxica e está presente em todas as regiões do país. A planta pode ser facilmente reconhecida pelo seu caule fino e pelas grandes folhas, podendo até ter 3 metros de comprimento. Ela é invasora, tem uma ação radiomimética e causa diversos quadros patológicos nos animais herbívoros, de acordo com a quantidade ingerida. É resistente ao fogo e considerada uma das plantas daninhas mais difíceis de se erradicar. Aça-peixe, Vernonia polyanthus. Essa planta silvestre com folhas ásperas e com flores esbranquiçadas e violáceas normalmente floresce no início do inverno. Multiplica-se com facilidade em pastos. Por isso, sua invasão é muito temida pelos pecuaristas e agricultores. Geralmente, ocorrem grandes infestações que chegam a inutilizar a pastagem. São mais comuns na Bahia, Minas Gerais, Goiás e de São Paulo até Santa Catarina. É mais encontrada no Cerrado. Maria Mole ou Flor das Almas, Senecio brasiliensis. A planta é muito comum nas regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil e pode ser identificada no campo pelo conjunto de folhas altamente recortadas, simulando folhas compostas, e os capítulos amarelados, que lembram as margaridas de jardins. Essa planta causa uma
toxicose evolutiva e irreversível no gado. E no outono e inverno, que a marinha mole concentra o maior teor tóxico. Chumbinho ou cambará. É um arbusto florífero, cujas folhas são opostas e pilosas. Já os ramos são eretos e podem ser semipendentes, além de serem extremamente flexíveis. Algumas espécies podem chegar de 120 centímetros de altura, sendo o tamanho mínimo de 90 centímetros. Seu ciclo de vida é perene e de rápida provocar reações alérgicas e irritações. A ingestão de qualquer parte da planta pode provocar intoxicação. As folhas e frutos contêm lantadeno A e lantadeno B, como princípio tóxico. Os efeitos tóxicos incluem falta de apetite, fraqueza, vômitos, diarreia, efeitos hepatotóxicos, pupilas dilatadas, fotofobia, cianose e fotossensibilização. Fedegoso preto. É um arbusto ereto, sua altura pode variar de 50 a 160 centímetros. As folhas, o caule, as vagens verdes e as sementes dessa planta são tóxicas, porém é na semente que sua toxidez é maior e foi comprovada. No Pantanal, as folhas são pouco pastadas, mas as vagens secas são comidas pelos bovinos, servem de alimento. Como são pouco digeridas, as sementes são espalhadas, germinando com facilidade. No sul do país, ocorrem surtos de intoxicação por ingestão do fedegoso, após o período de geadas. Nos bovinos, os sinais de intoxicação se iniciam com diarreia, fraqueza muscular e incoordenação motora, principalmente dos membros posteriores, onde eles apresentam tremores e relutância em caminhar. O fedegoso causa degeneração e necrose nos músculos dos animais. O alecrim falso, Mio vassourinha, é uma espécie tóxica, infestante em pastagens, presente principalmente nas regiões sul, sudeste, centro-oeste e nas áreas do cerrado do país. A planta é de porte médio, pode ser de 50 a 80 centímetros, ressaltando que é uma das plantas mais tóxicas que ocorre no Brasil, com maior índice de letalidade, pois na sua fase de floração ela pode matar um animal em menos de 24 horas. O alecrim falso ele contém um grande agente tóxico mortal para o gado. O Guanchumas occidas é uma planta invasora, muito comum em solos cultivados, infestando principalmente culturas anuais, pomares e terrenos baldios. Floresce de fevereiro a maio, com flores debrochando após o meio-dia e permanecendo nesse estado por apenas 1 ou 2 horas. Sua ocorrência é mais comum nos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. É uma planta rústica de ciclo anual que atinge entre 40 e 80 centímetros e tem rápido crescimento. Como evitar? O primeiro passo para evitar a ocorrência de plantas daninhas no pasto é saber identificar a espécie que pode aparecer no seu pasto. Para evitá-las, é preciso estabelecer um manejo adequado das pastagens. Essas plantas elas podem aparecer por diversos fatores, tais como propagação de semente pelo ambiente, banco de sementes já existentes, animais que se consumiram plantas em estádios reprodutivos e se tornaram vetores, aquisição de sementes não certificadas, contaminadas com plantas daninhas, quando estão se formando ou reformando o pasto.